Chega mais nação, hoje tem Flamengo, 9h30 da noite, o Mengão entra em campo, final da Recopa Sul-Americana, vale o título, primeiro título do ano do Mengão, será? Vamos analisar aqui a imprensa esportiva, Cicinho, Renata Fã, programa Jogo Aberto e os comentaristas do programa da ESPN Brasil falando sobre a preparação do Flamengo, os últimos ajustes do Flamengo para essa partida. Por isso faz o seguinte, chega aqui, dá aquela moral, deixa o seu like, se você ainda não está inscrito aqui no canal Meu Mengão React, peço a você se inscreva, ative o sino das notificações, para você receber sempre todas as informações do Flamengo, tá bom? E coloca o seu palpite aí nos comentários. Você já tem seu palpite para a partida de hoje? Já vai nos comentários, coloca de qual cidade você acompanha nossos vídeos e o seu palpite, tá bom? Deixe os créditos aqui ao canal da ESPN Brasil. Jogo Aberto, link na descrição como crédito. Vamos lá então para as últimas informações do Flamengo. Muita coisa acontecendo, hein? E o Flamengo precisa reverter 1-0 conquistado pelo Lanús, a Argentina, para ficar com a taça da Recopa Sul-Americana. E para isso precisa jogar melhor e contar com o apoio do torcedor. Pode até não ser inédito, mas vale muito. Em 2020, após o ano mágico, o Flamengo confirmou o título da Recopa contra o Independiente Del Valle, época que Felipe Luiz ainda era jogador. Amo o meu clube, amo onde eu estou, amo trabalhar aqui com esses jogadores e amo também a cobrança e a pressão que eu vivo. Assim como as conquistas da Libertadores e do Brasileiro ano passado, Felipe tenta colocar mais uma taça na galeria pessoal, agora em nova função. Nosso time não é igual ao de 2025, já não é igual, porque simplesmente perdemos algumas peças daquela equipe que eram pilares. Para concluir a missão, será necessário reverter a situação. O Flamengo precisa de 2 gols de vantagem se quiser conquistar a Recopa no tempo regulamentar. A vitória simples leva a decisão para a prorrogação. E se o empate no placar agregado permanecer, pênaltis. Semana passada, na Argentina, os cariocas tiveram uma atuação ruim. Apenas um chute no alvo e derrota por 1-0. Hoje, Felipe terá reforços na tentativa de reverter a situação. Plata, suspenso em Buenos Aires, está de volta. Jorginho, Wallace Ian e Bruno Henrique, liberados pelo departamento médico, também retornam. O provável Flamengo terá Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Pulgar, Paquetá e Arrascaeta, Carrascal, Cebolinha e Pedro. Do outro lado, o Lanús chega ao Rio de Janeiro precisando apenas de um empate. A equipe hermana manteve o time titular que conquistou a Sul-Americana em 2025 e vem com força máxima logo mais. Até aqui, são 7 jogos na temporada e apenas uma derrota. Motivação para tentar segurar o Flamengo diante da pressão de um Maracanã lotado. Cicinho, é você o responsável por prever esse Flamengo? Se tem alguma coisa para mudar na escalação? Qual é o perigo maior que o Lanús pode causar aqui no Maracanã? Principalmente porque tem um resultado favorável e deve jogar mais fechado, esperando aquele contra-ataque? Exatamente. Acredito que essa seja a proposta. Até porque os adversários, quando vão jogar contra o Flamengo, Renata, uma das principais, provavelmente, instruções dos comandantes, né, dessas equipes adversárias é o quê? Vamos tentar esfriar ao máximo o ímpeto inicial, porque a torcida do Flamengo é uma torcida que cobra muito. Então, dito isso, aconteceu, né, no final de semana no Campeonato Carioca. O Flamengo não fazia gol, a torcida começou a vaiar. E em jogos assim, se a torcida vaiar, é muito perigoso, porque essas equipes sul-americanas são assim, catimbeira, faz muita cera. O Flamengo tem que tomar cuidado com isso, colocar a bola no chão, ter tranquilidade e sem ir de maneira desorganizada para cima. Então, com muita cautela, o Flamengo com cautela e os seus principais jogadores, Arrascaeta, o Pedro, movimentando, acredito que o Flamengo consiga, sim, o êxito hoje. Aqui na ESPN do Disney Plus. Então são 2 opções. Ou você vai lá com o Jailson. Dá tempo ainda? Acho que eu vou pegar um voo. Então. Ainda dá. Tá bom. Dá tempo, sim. Ó, se pegar o voo agora, chega a tempo, não chega? Olha só, eu visualizei a cena aqui, o Jailson emulando o Gabigol e acarinhando a taça. Pode. Ó, dá pra ver toda a nossa equipe no reflexo.
Dá sorte, Jailson, vai. Confia que dá sorte, Jailson. Não, confia nada. Não vou fazer isso não. Boa tarde, queridos. Boa tarde aos fãs de esporte. Não, respeito, cara, respeito. Deixa ela aqui, tá aqui fazendo parte do nosso cenário, mas não vou chegar nem perto de encostar. Tá doido? Não, tem que respeitar. Só aqui mesmo, agradecimento aqui, né, a Judite, minha querida Marcele aqui da Comebol, que deixou aqui com a gente, pra gente fazer essa entrada ao vivo. E aí a taça desejada nessa noite de hoje, entre Flamengo e Lanús. Enfim, aquela questão dos torcedores que a gente falou na primeira hora, né, como vai estar o clima no Maracanã. Tem algumas questões que a gente vai levar aí pro debate, pra discussão, principalmente em relação ao que o Felipe Luiz vai escalar, né? Hoje tendo mais opções, por exemplo, tendo o Plata, que é um jogador que o Felipe Luiz gosta muito, que ele sempre fala, né, que faz todas as movimentações da forma que ele gosta, seja pelo lado direito, seja jogando ali um pouco mais centralizado, enfim, jogando um pouco mais recuado também. Tem o Jorginho, que pode ter aí essa opção de segundo volante, né, enfim, dá para ver claramente que o time do Flamengo tá sentindo muita falta do Jorginho ali ao lado do Pulgar, né, a forma que o time do Flamengo controla o jogo, consegue controlar os seus adversários, a marcação alta, a hora que tem que saltar a pressão, a hora que tem que ficar um pouco mais recuado. Eu acho que isso tem muito a ver com a presença do Jorginho no meio-campo. Só que aí a Mari P, né, a gente estava fazendo essa fofoquinha aí ontem durante ali o programa, isso mexe automaticamente, por exemplo, na posição do Paquetá. Acredito que por isso também que o Felipe Luiz está tentando botar o Paquetá ali aberto, porque ele sabe, quando tiver todo mundo disponível, onde é que o Paquetá vai jogar? Que se tiver Jorginho e Pulgar, será que um dos dois vai cair? Vai colocar todo mundo junto ali? Acho que é basicamente por isso também que o Felipe Luiz está fazendo alguns testes. Enfim, fico aqui para o debate, a gente vai conversando sobre esse Flamengo e Lanús de mais tarde, mas já tem algumas questões para a gente ir conversando na desejada aqui do nosso lado, que foi o que você falou, Bruno. Ou é aqui no estádio, ou é com a gente da ESPN. Isso, e lembrando que tem o nosso pré-jogo ali com o Jailson também, com a nossa equipe. O Fábio Luciano vai estar lá também, tá? Pro jogo do Flamengo, então, no YouTube. Você adorou a taça, né, Bruno? Oi? Linda a taça, né? Você adorou. Ah, taça é taça. Não existe igual ao gol, já diria o Dadá. Não existe taça feia. Ah, existe sim. Feio é não levantar taça. Existe? Claro que sim, mas aí é uma questão estética. É uma questão estética. Não é? Mas o importante é tê-la. Exato. Não é? Com certeza. Ô, Mário, olha só. A gente tá vendo os confrontos entre Flamengo nesses confrontos de mata-mata quando ele perdeu a primeira fora. Ou quando ele perdeu a primeira, tá? Perdeu o jogo de ida. E aí a gente tá vendo que nesses últimos confrontos ele só conseguiu virar contra o Maringá. Então ele caiu pro Galo, pro Penharol, pro São Paulo e também para o Del Valle. Hoje, qual é o tamanho do risco hoje, hein? É risco altíssimo, risco alto, não é um Flamengo favorito como, por exemplo, o Botafogo era contra o Nacional. Não dá pra fazer essa comparação, né? O Potosí. Não dá. Tem essa casca, né? Tem time qualidade. Argentino, além de tudo, né? É um time experiente acima de tudo. Tem jogadores como Esquerdós, Salvio, Marcelino Moreno, jogadores bastante rodados e que naturalmente vão entrar naquele jogo mental para tentar desestabilizar o Flamengo. Então, Felipe Luiz certamente precisa estar preparado para esse cenário de um jogo mais travado, de um jogo em que o Lanús vai tentar se aproveitar muito até do ambiente do estádio, caso a torcida do Flamengo não se sinta contagiada pelo time. Então, por tudo isso, é um jogo bastante complicado hoje, é um grande desafio para o Felipe Luiz finalmente ter tranquilidade na temporada, finalmente apresentar uma atuação de gala, e hoje é isso. Se o Flamengo quiser ser campeão da Recopa, vai precisar jogar o que não jogou ainda na temporada de 2026. Jogou contra o Vasco. Mas acho que até naquele momento, pelo estágio inicial de temporada, é um jogo que as duas equipes estão se preparando ainda, apesar de clássico. E era o primeiro jogo do Flamengo principal sob o comando do Felipe Luiz. Mas foi o que mais se aproximou, né? Do que ali alguns momentos contra o Botafogo também. Mas para vencer o Lanús hoje, para conseguir reverter essa vantagem, eu vejo que só o Flamengo remetendo ao time de 2025. Se fizer o que apresentou aqui em 2026, para mim não vai ser suficiente, porque do outro lado tem uma equipe muito bem arrumada. E qual é a chave que precisa virar? Porque a gente tem avaliado um problema de desempenho e também um problema que a gente chegou a discutir de atitude. Sim. Qual que é a que mais preocupa e que tem que ter uma virada imediata, Mari? É que eu acho que nesse caso especificamente da Recopa,
primeiro que nesse momento da temporada pro Flamengo já virou uma pressão, né? Por conta do desempenho que ainda não aconteceu, já perdeu a Supercopa pro Corinthians também, não jogando quase nada, uma questão ali também de querer, de postura, enfim. Mas são 2 títulos ou 2 competições ali que não fala muito sobre o restante da temporada, né? Se o Flamengo desempenhasse contra o Corinthians, desempenhasse contra o Lanús e ainda assim não conseguisse, brigando, disputando e jogando bem, acho que era outra coisa. Eu acho que é você entender a importância também da partida, do título. O adversário quer muito, você também tem que querer muito. Então, acho que para além do que a gente entende ali de alguns jogadores não ainda no seu melhor, de desempenho, de desenvolvimento, você precisa querer. Eu acho que faltou isso para o Flamengo, especificamente em Supercopa e no jogo de ida. E, Jailson, você acha que de uma maneira geral, né, nós aqui e torcida, a gente está dando um peso muito grande para essas duas, assim, para esse início de temporada, para 2 disputas de início, ou não? É natural que seja assim, que aconteça, e que se qualquer time não vencer, não começar o ano vencendo, a gente vai questionar e colocar em xeque o restante da temporada? Bruno, tem os 2 lados, né? Tem os 2 lados. Tem a parte da torcida que acha que é exagero, mas tem também a parte da torcida que entende, principalmente pelo investimento e pelo que a gente estava falando em relação ao futebol praticado, né? O mal acostumado, o time do Felipe Luiz, a gente estava vendo ontem ou anteontem, agora eu não lembro ao certo, o aproveitamento, né, da equipe do Felipe Luiz, acima de 70%. Então, nesse início de temporada, bem abaixo, e enfim, as atuações de um time estrelado que não tem acontecido, e também depois da chegada do Paquetá, que é a maior contratação ali da história da equipe. E assim, você precisa encaixar esse jogador. E o time do Flamengo não está conseguindo, o Felipe Luiz não está conseguindo fazer esse time jogar. E aí tudo bem, tem o fato inédito do calendário, que já pega o Campeonato Brasileiro do início da temporada, jogadores desgastados, que não tiveram isso tudo. A torcida entende, a gente já vem falando há bastante tempo também, só que as outras equipes estão conseguindo jogar. Eu acho que é esse o ponto que pega. O time do Flamengo não está, o Felipe Luiz não está conseguindo botar essa equipe para jogar. E, enfim, assim, eu concordo com o Breler em relação à melhor atuação do ano. Eu estava até conversando com o Ismael, nosso pessimista rubro-negro, né? O Ismael, nosso companheiro aí, o editor do Sport Center, tá para nascer o cara que seja mais pessimista do que ele. Ele já me mandou mensagem aí. Como é que tá o clima aí? O que você tá achando? Eu falei, cara, então, o pessoal tá meio bolado aqui, né? Os torcedores, né? Alguns assim e tal, estão cobrando realmente que hoje seja a noite, aí eu concordo com o Breile, de jogar o que ainda não jogou nessa temporada, que a gente pode, beleza, pegar o jogo contra o Vasco, que eu acho que de fato foi o jogo que, ali o primeiro jogo, né, que a equipe jogou um pouco melhor, mas de resto realmente ainda não conseguiu performar próximo do que era em 2025. É que assim, aí eu perguntei pra você e também já vou seguir na conversa aqui e responder, né, não dá pra fazer ou tratar normal como o Botafogo quis tratar no ano passado. Lembra? E a gente criticou? Exatamente. Não foi? O Botafogo abriu mão ali Não foi, Jailson? E aí, eu só acho que a consequência não vai ser a mesma, tá? Eu acho que se eventualmente o Flamengo não vencer o título hoje, ele vai poder disputar com força as outras competições, algo que o Botafogo não fez. Mas não dá, de Copa não dá pra você abrir mão de nenhuma, né, Jailson? Então, tem a diferença aí, Bruno. Eu acho que a questão institucional a gente pode falar dessa forma, porque o Textor falava abertamente que o ano não começava, né? Ele diminuiu, essa que é a realidade. Ele diminuiu as 2 Copas, ele diminuiu a Supercopa e diminuiu a Recopa, e ele, enfim, priorizou ali a partir de março, abril, o que ano passado não deu certo. A gente falou que o ano de 2024 foi uma questão atípica, que ele acertou no Arthur Jorge, todas as contratações naquela ocasião deram certo. E desse ano não, do Flamengo não, os próprios jogadores, o próprio Felipe Luiz, ele tá falando que a equipe não tá desempenhando, que tem que querer mais, que tem que melhorar mesmo, que perdeu, e eles sentiram a derrota, sim, da Supercopa contra o Corinthians. Não foi como o Botafogo fez naquela ocasião com o seu mandatário, né, o Textor, falando daquela forma. Acho que tem essa diferença. Os jogadores do Flamengo e o próprio treinador, eles entendem que eles precisam melhorar. Tem, e talvez seja um problema, porque a gente quer, mas não está conseguindo. Exatamente, esse é o ponto. E até pegando o gancho nesse ponto que o Jailson tocou, de cobrança do torcedor, atrelada à expectativa, a gente precisa separar as coisas. É normal, o torcedor do Flamengo depois de 2019, exigência aumentou. O sarrafo é muito alto e sempre foi no Flamengo, mas depois de uma era vitoriosa, de uma geração que ainda tem referências como Bruno Henrique e Arrascaeta, é normal que o torcedor fique mais exigente
E é o que está acontecendo com a torcida do Flamengo. Felipe Luiz sabe disso, como jogador e como técnico. Agora, outra é querer arrumar problema onde não tem. Então, o Felipe Luiz, daqui a pouco, já tentam pregar o rótulo de que, não, ganhou na sorte no ano passado. Não dá pra falar isso. Ganhou porque o elenco era bom. Pelo amor de Deus. Então, mas Como é que você vai questionar a qualidade do Felipe? Mas eu concordo que... Mas já rola essa narrativa de gente ali que está ressabiada com o desempenho do time. E o que está acontecendo com o Flamengo é normal em boa parte das equipes campeãs. Sobretudo equipes que conquistam mais de um título. Porque manter esse sarrafo alto, manter a motivação dos caras, manter todo mundo intenso, ligado, encaixar uma contratação como o Paquetá, não é tão simples como parece. Os caras já vêm de uma temporada ali, concentração alta o tempo inteiro, exigência alta, mobilização em todas as competições, e de repente vira o calendário, a temporada já começou, o Flamengo há pouco tempo estava disputando o Intercontinental. Então, tudo isso é muito difícil de encaixar numa equação equilibrada em que o time voa como na temporada passada. E um exemplo, o Palmeiras do Abel. Trabalho super longevo do Abel, mais de 5 anos, e oscila também. Na temporada passada, não ganhou título, acontece, e até o Abel teve a dificuldade de manter esse sarrafo no alto. E eu vejo que o Felipe Luiz está passando por isso agora e tentando buscar as soluções. Mas é isso. Eu vejo que não é o momento da diretoria, do BAP, fazer reunião só para cobrar. Precisa nesse momento, cobrança sempre tem de existir, mas precisa nesse momento oferecer respaldo a Felipe Luiz e comissão técnica. É o principal, para lidar com um momento que é de oscilação. Eu vejo ainda como normal e não como um sinal de desgaste de trabalho ou incapacidade do Felipe Luiz, pelo contrário. Para mim, essa é uma das principais diferenças entre Palmeiras e Flamengo. Porque o Palmeiras não permite que o barulho externo entre. Ele tem ali a convicção no trabalho, ele mantém o Abel, ele sabe das oscilações, ele continua ali confiando no trabalho, porque o trabalho ele dá resultado vez ou outra para além de títulos. O Flamengo não. O Flamengo, essa diretoria ainda sustenta um pouco mais, porque é uma diretoria mais profissional. Você contrata o Boto, que é um cara que sabe o que faz, não é só, entre aspas, cargo político dentro do clube, mas vacila um pouquinho, o barulho já entra. E aí a diretoria trabalha com respostas para a torcida, né? Então, assim, se treinadores que ganharam coisas foram demitidos, como o próprio Dorival, é muito fácil para isso acontecer também com o Felipe Luiz, porque a instituição Flamengo coloca a régua sempre muito alta para qualquer coisa, né? Mas eu acho que o momento também é isso, assim, o Flamengo antes do jogo contra o Lanús vinha de 4 jogos sem perder, 3 vitórias e um empate. Sim, início de temporada, tá todo mundo passando já por questões físicas, o Flamengo perdendo jogadores, enfim, Jorginho voltando agora. E aí, nessa questão até do Jorginho, tem o time, né, Jailson? Você falava do Paquetá, então qual que seria o melhor posicionamento, afinal, para ele? O Felipe tem colocado na posição também de segundo volante, mas tem deixado claro que prefere vê-lo mais adiantado ou até mais pela direita, não é, Jailson? Sim, aí vai depender muito da forma que o Felipe Luiz vai enxergar as dinâmicas dessa equipe, né? Porque, assim, sinceramente, quando você tem a possibilidade de um 4-4-2 ou um 4-2-2-2, né, que pode ser o esquema do Flamengo com o Paquetá e com o Jorginho, é essencial que os laterais passem, né? Eu já estou batendo nessa tecla há um tempo, porque acaba sobrando para o Felipe, acaba sobrando para o meio de campo, mas é essencial que o lateral passe para dar opção. Porque, por exemplo, o Paquetá é canhoto. Se ele vai jogar aberto pelo lado direito, ele vai cortar para dentro, é natural. Então você precisa que o Varela ataque esse corredor. O Arrascaeta do outro lado é a mesma coisa, porque pensando já da seguinte forma, tá, gente? Pulgar e Jorginho como 8 no esquema ideal. Pulgar e Jorginho, Paquetá e Arrascaeta, e aí o Cebolinha e alguém. Por que eu estou botando esse alguém? Pode ser o Pedro, óbvio, que é o 9, é o cara, é o referência, é o centroavante, é o cara, é o fazedor de gols. Só que o Felipe Luiz já deixou claro diversas vezes como ele gosta do Plata. Como o Plata faz tudo que ele pede da forma que ele realmente quer. Então não tem como falar que o Pedro vai ser titular absoluto se o Plata vai estar por ali, que pode fazer diversas funções. Então é essencial nesse esquema, se não for um 4-2-3-1 com Paquetá, né, aberto e tal, o Pedro mais como referência e o Cebolinha se for um 2-2-2, né, é essencial que os laterais passem, porque você precisa dessa opção e para dar uma variada também, né, para mudar um pouco a forma que você ataca, porque senão vai ficar ali naquela mesmice. Eu até pedi pro Felipe,
nosso editor-chefe, Felipe, aquele mapa, né, posicionamento médio do jogo de ida para mostrar para o fã de esporte, por quê? Quando o Felipe Luiz ele bota na telinha ali, né, na tática, o 4-2-4, que era mais ou menos o que eu tinha na cabeça, com o Luiz Araújo, o Arrascaeta, o Carrascal e o Cebolinha aberto pelo outro lado, eu imaginei que fosse uma equipe que não teria ninguém fixo, mas que teria mobilidade. Cada hora alguém ocuparia esse espaço. Vocês estão vendo aí, né, o Carrascal, por exemplo, que está o cara mais avançado. O Carrascal ele não chegou próximo à área do Lanús, por exemplo. Não teve tanta troca ali de função. Eu imaginei que, como seriam os 4 jogadores mais leves, teria assim uma troca de função e que cada vez alguém iria ali fazer aquela função de 9, né? Até o próprio Paquetá, que a gente já viu algumas vezes, até quando surgiu no Flamengo, jogando ali com o Rueda, um pouco mais avançado, mas eu achei que também fosse sobrar para ele fazer às vezes ali daquela função de um falso 9 ou de um 9, mas enfim, que pisasse na área. Eu achei que faltou isso no jogo contra o Lanús, e aí é uma outra crítica da torcida que volta aquele arame liso, né? Aquele passe para um lado, aquele passe para o outro, aquele passe para um lado para o outro, e sem tantas finalizações. Isso que também a torcida ficou um pouco aborrecida e irritada com o jogo de ida. E só para devolver para vocês, já que a gente está aqui, né, no palco, como você gosta dos ganchos, ô Bruno Vicari? Gosto, Já que a gente está aqui no palco, olha aqui, ó. As medalhas. Que isso, hein? A medalha aqui, ó. Medalha da Recopa. Essa daqui que o rubro-negro não quer de jeito nenhum, né? Essa é de vice, essa? Aqui, ó. Essa é de vice. Essa daqui Essa é bonita, hein? que o rubro-negro quer. A medalhinha aqui, ó. Medalha de ouro. Tal, aqui, ó. Bem, agradecimento aí também à Comembol, que deixou aqui com a gente, né, Judite? Vou pegar aqui, ó. Camisas também, ó. Espera rapidinho que eu vou mostrar pra vocês. Eu vou deixar o microfone aqui embaixo. Espera aí. Vamos ver. Essa do Lanús, então, a branca, né? Ó, tá toda autografada essa, hein? Essa aí, hein, Viola? Calma, que ele vai mostrar outra também. Não, mas essa é bonita também. É que o Viola tá fazendo o weed. A do Mengão também é autografada lá. É isso. Essa aí... Parcialidade. Ó, Pedro ainda. Ih, será que tá... Ô, Jailson, só confirma o tamanho dessa, só pra eu saber de uma coisa. Vamos ver qual é o tamanho. Minha saca aí. Não serve no Jailson, serve em mim, hein? Essa serve em mim, Jailson, pode trazer, tá? Deus, cara de pau. Pode levar? Pode levar? Ele confundiu as camisas. É isso aí, nação. Tá aí as últimas informações do Flamengo. Então, Mengão entra em campo hoje, partida pela final da Recopa Sul-Americana. A provável escalação é essa que nós vimos aí no vídeo. Provavelmente goleiro Rossi, Léo Pereira, Léo Ortiz. Nas laterais, Alexandre e Varela. No meio de campo, Pulgar, Arrascaeta e Lucas Paquetá. Nas pontas, Everton, Cebolinha, Carrascal e Pedro. Agora é o seguinte, olha só. A gente viu como que o Lanús jogou na última partida. Para tentar segurar o... A gente viu como o Lanús jogou na última partida contra o Flamengo. E o Lanús foi um adversário duríssimo naquela partida, aonde expôs alguns defeitos do Flamengo que precisam ser corrigidos pelo técnico Felipe Luiz. O Flamengo perdeu aquela partida por 1-0, dando apenas um único chute ao gol. Um único chute ao gol. O Lanús dominou a partida em todos os números táticos dessa partida, né? Inclusive, na minha opinião, para o Flamengo isso não é legal, porque um time que quer ser campeão tem que dominar. E aí, no caso, o Flamengo agora vai ter um adversário duríssimo que vai querer se fechar. O Lanús provavelmente não vai querer ir para o ataque, não vai querer atacar o Flamengo. Eu acho que a estratégia do Lanús deve ser se recuar, se fechar, se trancar ali. Tem a vantagem, um empate para eles já leva o título para a Argentina. Então, o Flamengo precisa ter muita cautela, muita calma e finalizar. Precisa finalizar. Caprichar no último passe, finalizar. Tem que ter aquela articulação com o Paquetá, com a Arrascaeta. Caprichar no último passe e os nossos atacantes aí serem efetivos, né? O Flamengo precisa fazer 2 gols para se tornar campeão sem ir para a prorrogação e para os pênaltis. Então, vamos ver o que o Felipe Luiz vai preparar. Mas o Flamengo tem algo ao seu favor, que é o 12º jogador. A torcida do Flamengo é algo fenomenal. O Maracanã terá mais de 60 mil pessoas
assistindo, empurrando o Flamengo para mais um título, que é o título da Recopa Sul-Americana. A torcida do Flamengo faz qualquer adversário tremer quando entra no Maracanã. Faz qualquer adversário tremer quando entra no Maracanã. Mas a torcida precisa apoiar, do começo ao fim. Se existir críticas, que existam após a partida. O começo da partida até o fim tem que ser o momento da gente apoiar, torcer, dar força, porque é uma final. É uma final. Tudo pode acontecer. E o que vai definir essa final é o jogador estar ali preparado e ter cautela e ter a torcida ao seu favor. Vamos ver o que vai acontecer. Já tem seu palpite? Põe aí nos comentários. Coloca aí o seu palpite. Vamos ver quem vai acertar. Eu já deixei meu palpite aqui no vídeo pela manhã. Eu deixei registrado o Flamengo 2, Lanús 0, Mengão campeão da Recopa Sul-Americana. Tamo junto, nação. Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Se a gente tiver mais notícias e informações do Flamengo, vamos trazendo aqui pra vocês. E fica ligado que hoje tem o pós-jogo do Flamengo aqui no nosso canal. Assim que acabar, já entraremos aqui trazendo pra você as informações. E se você quer se tornar membro aqui do nosso canal, basta você clicar aqui pelo seu computador, se torne membro do canal. Sempre o seu comentário estará privilegiado aqui no nosso canal, tá bom? Tamo junto, forte abraço, a gente se vê no próximo vídeo.